o problema com o Frontex é que ela é verdadeiramente um instrumento de uma política de migrações que não serve. E, portanto, para além de haver questões, naturalmente, do ponto de vista da soberania dos Estados em matéria policial e em matéria de fronteiras e até relacionados com o funcionamento do sistema de justiça, há o problema de base que ela é um instrumento de uma política migratória que não serve. Aliás, uma política migratória tão desumana que levou a situações como aquelas que conhecemos a semana passada, de imigrantes abandonados no deserto, à morte, e à fome e à sede, precisamente em consequência dos mecanismos a que está associada à política de migrações da União Europeia. Ora, isso, naturalmente, quando a política não serve, os instrumentos que a aplicam dificilmente podem servir. E no caso português, nós estamos perante a mesma discussão que tem que ser feita. Portugal tem que abordar os problemas da imigração em toda a sua dimensão. Eu queria sublinhar aqui um aspecto, até não quis há bocado interromper, se calhar devia ter interrompido, mas digo agora. A segurança tem que ser garantida às populações. A todas as populações, sejam imigrantes, sejam nacionais, todas as pessoas que vivem no nosso país têm que viver com um sentimento de segurança. O discurso de ódio contra os imigrantes é um fator de insegurança, é um fator de conflito social, é um fator que gera situações como aquelas que ainda tivemos há uns anos no Alentejo, em Moura, com um candidato de uma força política que disparou sobre uma família de estrangeiros. Ora, verdadeiramente, o discurso de ódio é um fator de insegurança e ele tem que ser combatido. Agora, o que não pode ser a concepção da política de migração em Portugal é a ideia de que, levantando muros, levantando barreiras, nós ficamos com algum problema resolvido. Porque não ficamos levantando muros, levantando barreiras, nós ficamos fechados sobre nós próprios. Nós temos que ter uma política migratória que, em primeiro lugar, se foque nesta prioridade que há pouco referi, a regularização dos processos dos imigrantes. Aliás, o Chega e os candidatos do Chega faziam melhor em ir falar com os imigrantes e com os portugueses que trabalham lado a lado com os imigrantes, para perceberem como, aliás, eu até lhe posso dar uma sugestão, vão à Azinhaga do Ribatejo, falar com imigrantes, como eu falei há uns tempos, falem com os imigrantes e com os portugueses que trabalham ao lado dos imigrantes, que têm a noção exata de para que é que serve a política de cotas e as limitações à legalização, à política de imigração legal. I would like to say something also. Portugal is one of the most secure countries in the world. And we don't have any kind of problem in Portugal with integration of foreign workers that come to Portugal. You were saying that Portuguese people is different from other European countries, and that's also because what you said. We always had in our history many periods in when we were immigrants in other countries. Yes. So we deal with that reality with no kind of trouble. Nowadays we are facing a lot of social and economical problems. The lack of housing, the lack of access to healthcare, the problem with the low wages. Those are problems that are problems to everybody. We cannot let the employers use immigration to degrade the life conditions of everybody, because that's their goal, but that's not the workers' goal. So what we are saying is, in these elections, we are also fighting for a better life condition, also for immigrants, as we are fighting for the Portuguese people. We know this is a difficult struggle, like in every other situation in which countries are living with economical and social problems. But we like to give some examples of good integration of immigrants that come to Portugal to work, and they work. They have their own lives organized. They respect everybody's rules like everybody else, because that's the good example. When sometimes we hear somebody saying something bad about immigrants, we ask, "But have you seen it with your eyes, or are you talking because you heard it?" And most of the times, people don't have real examples of the bad things they say. They say it because they heard someone say it. So we must fight that prejudice against the immigrants, because working like Portuguese workers, the immigrants are in the same situation, and they are in the same situation concerning their duties, but also their rights. And if they have their rights secured, they also have their life conditions satisfied. So that's our struggle, not only in Portugal, but also in European Parliament, where the situation is a little bit difficult than in the national level. In that matter, in Portugal, we still have better conditions
concerning the immigration issues than at the level of the European Parliament, because in the European Parliament the right-wing parties are much more, how can I say, much more strong, and so they address these issues, creating much more difficulty. But we keep fighting, and we hope we can fight alongside with you, because this is a common struggle, and we need to find those common solutions for that common struggle. Cada vez que há um imigrante que tem um problema, um atraso na regularização do seu processo, que tem um problema com a sua documentação, os salários começam a não chegar a horas. As condições de habitação começam a ser ainda piores do que eram. Porque imigrantes em situação de irregularidade dos seus processos administrativos são trabalhadores sujeitos a mais exploração. E são trabalhadores sujeitos a mais exploração para que os outros todos também acabem depois sujeitos à mesma exploração. E, portanto, essa consideração da necessidade de termos cidadãos iguais em direitos no trabalho, na saúde, na habitação, em tudo aquilo que é essencial para a vida humana, tem que ser um aspecto João central Oliveira, da nossa já política percebemos a sua migratória. posição e eu apelo a que seja mais muito rapidamente, deixe-me só assinalar esta contradição a propósito da posição da iniciativa liberal. Liberdade para a circulação de capitais, controle para a circulação das pessoas. Até com os passaportes eletrónicos. É verdadeiramente notável esta concepção de vida e de sociedade. Pedro Fidalgo.